Oi, pessoal, vamos começar agora o nosso segundo vídeo da semana sobre a chamada Guerra do Contestado. Tá? Não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar, mas ele é mais um movimento messiânico. Eu vou apresentá-lo brevemente, né, já que a Guerra do Contestado é o tema do livro Messianismo e Conflito Social, que é o livro que selecionei como leitura obrigatória dessa semana, né? Não o livro inteiro, até porque ele é um livro gigante, um livro muito, muito grande, um livro que está esgotado também, infelizmente. Mas a conclusão do livro que me interessa para fazer uma discussão mais geral sobre o conceito de messianismo, a ideia de messianismo, que no caso desse livro, Maurício Vinhas de Queiroz escreveu é, com base no estudo empírico dele acerca da Guerra do Contestado. Antes de eu falar um pouco da Guerra do Contestado, só falar um pouquinho desse livro e do trabalho do Maurício Vinhas de Queiroz, que é um dos grandes nomes do estudo sobre messianismo no Brasil, junto com a Maria Isaura de Queiroz, que vem depois, né? E ele tem importância não apenas pelas reflexões que ele traz, eu acho que ele traz algumas reflexões muito interessantes, apesar de algumas terem sido questionadas e criticadas em alguns aspectos, eu vou falar depois por alto sobre algumas críticas, mas também porque o Maurício Vinhas de Queiroz ele fez um trabalho importantíssimo que foi de compilação de fontes, de organização de fontes, ele levantou muita coisa sobre o movimento aí do contestado e ele disponibilizou isso, né? Ele publicizou isso, o que é um trabalho muito importante e que deve ser valorizado, né? Nós como historiadores e historiadores de informação, né? A gente tem que ter essa preocupação também, né, em pensar em contribuir para as novas produções que vão vir depois das nossas. Então, é importante esse trabalho de compartilhamento das fontes que o Maurício Vinhas de Queiroz fez, que no caso da Guerra de Canudos, a gente sabe que tem muito problema para o estudo da Guerra de Canudos em função da limitação de acesso a fontes, né? Então, e isso é um problema muito grande para avançar, né, nas pesquisas. Então, acho que isso é bastante válido do trabalho do Maurício Vinhas de Queiroz. Mas vamos agora falar um pouquinho sobre o contestado. Né? Como eu não pedi para vocês lerem outros capítulos do livro, eu vou fazer uma apresentação breve, bem sintética, sobre o que foi esse conflito. Nessa imagem aí já tem alguns elementos que dá para perceber a relação, né? Ela é uma imagem ilustrativa, apesar de ter fotos que são fontes de fato, né? Desse movimento aí de guerrilha que acontece na região. E vou falar por quê, como se dá. E tem também, no fundo, uma referência à linha férrea, né? Uma estrada de ferro. Esse conflito, como vocês podem ver, durou do ano de 1912 até o ano de 1916, então se estendeu por pelo menos 4 anos, ainda tendo alguns resquícios após esse período, mas especialmente nesse período aí desses 4 anos. E aí é um conflito que tem uma vertente religiosa muito marcante. Né? A religião vai ser o que dá a tônica dessa mobilização aí no conflito que ficou conhecido como a Guerra do Contestado. Mas, assim, antes de eu entrar propriamente na questão religiosa e na figura dos beatos, é importante entender a situação político-social ali daquele local. Né? O contestado ele é diferente de Canudos, que acontece mais ao norte do país, né? Especificamente no Nordeste, no interior da Bahia. O contestado acontece no sul do país. Né? O contestado acontece entre Santa Catarina e o Paraná. Havia nesse período uma disputa de território entre a região de limite entre os dois estados. Né? Então, Santa Catarina desejava puxar para si uma determinada região e o Paraná também, né? Região ali próxima do limite. Não é à toa que, se vocês visitarem essa região hoje, tem várias cidades assim muito próximas uma da outra. É o caso, por exemplo, de Porto União e União da Vitória, que são praticamente a mesma cidade, mas uma está do lado de Santa Catarina, outra do lado do Paraná, e bem coladinhas aí, porque elas correspondiam a esse período em que estava se disputando esses limites, né, da formação delas. E então essa já era uma característica, essas disputas políticas territoriais na região, que gerava bastante tensionamento entre as autoridades. E também, o que foi o principal, foi a construção
de uma ferrovia que tinha por intenção conectar o Rio Grande do Sul ao Porto de Santos, na região de São Paulo, né? E para que se desejava realizar essa ferrovia? Tanto para escoar café que passava na região de São Paulo, como também para fazer a conexão e levar outras mercadorias para a região de São Paulo, essas mercadorias que vêm do Rio Grande do Sul, como gado, né, charque e outras mercadorias voltadas para o mercado interno. Então, para construir essa ferrovia, foi contratada uma empresa inglesa chamada Brazil Railway Company, né? E essa empresa inglesa, parte do contrato para fazer a obra da estrada implicava também uma doação das terras públicas que estavam localizadas no entorno aí da estrada, da ferrovia, né, da linha férrea. Então, 15 quilômetros de um lado da linha férrea e 15 quilômetros do outro lado da linha férrea poderiam ser explorados por essa empresa. O que acontece, então? Né? Há muita discussão sobre como foi feito o traçado dessa linha férrea e que ele teria, em regiões que havia interesse na terra, né, daquela região, em função várias, né, que eu vou falar no caso qual era o interesse aí, a obra foi feita quase que zigue-zagueando a região, né? Fazendo uma espécie de zigue-zague para obter mais terras. Ao invés de fazer uma linha reta, eles foram fazendo zigue-zagues na construção. Com isso, a empresa pegava uma grande fatia de terras e, no caso dessa região entre Santa Catarina e Paraná, a terra era muito interessante para a exploração de madeira, do pinho, de madeiras específicas ali da região. Agora eu esqueci, até aquela que é da bandeira do Paraná, gente, que tem o pinhão também, que é uma delícia. Então, aquela terra era muito marcada por madeiras de alto valor, né? Madeiras nobres, como o pessoal chama. Porém, o que acontece? Essas terras não estavam vazias. Há décadas e décadas, essas terras eram ocupadas por poceiros que viviam do trabalho ali naquela região, viviam do usufruto dessa terra. E eles acabaram sendo expulsos, porque eles não tinham título de propriedade sobre essa terra, né? Eles eram poceiros, então eles foram sendo expulsos para dar origem aí à construção da estrada. Então isso é uma das principais explicações que atribui-se ao descontentamento que havia na região, possibilitando, né, ou de alguma maneira influenciando na adesão às ideias messiânicas, milenaristas de vários beatos, como João Maria, José Maria e a Maria Rosa também, teve outros, né, que acabaram se revoltando e atacando, inclusive, as obras, a construção dessa ferrovia nesse local. Okay? E aí vamos então propriamente para o livro do Maurício Vinhas de Queiroz, só para finalizar, né, apesar das várias revoltas, apesar dos vários confrontos que eles tiveram com o governo, dessa longa duração, uns 4 anos dessa guerra do contestado, ao final, inclusive, né, durante o período foram mortos alguns beatos. João Maria morreu logo no início, depois foi substituído pelo José Maria, que alguns inclusive acreditavam ser uma espécie de retorno do João Maria. E depois a gente tem a Maria Rosa também liderando. Então eles morrem, mas a luta aí continua nesse período, a tentativa de organizar o reino dos céus na terra, né, a monarquia de Deus, ela continua nessa região. Então vamos aqui propriamente, mas depois é encerrada, né? Continua mesmo apesar da morte, mas depois é derrotada. Então vamos aqui propriamente para o livro do Maurício Vinhas de Queiroz. Como eu estava falando, né, ele é um livro muito importante por conta de todo o levantamento que ele realizou e pela própria reflexão que ele realiza sobre o levante messiânico. A gente vai perceber que Maurício Vinhas de Queiroz ele tem uma análise que parte especialmente para reflexão da condição econômica e social desses sujeitos que vão realizar esse movimento messiânico. Né? Então ele está preocupado especialmente com isso, as condições de vida,
os interesses materiais que envolvem todo o conflito. Então, ele parte de uma análise econômico-social. É por conta dessa análise econômico-social que alguns outros criticam o Maurício Vinhas de Queiroz, alegando que ele não atentou para aspectos que são subjetivos e da cultura. Porém, eu acho que há grande validade na reflexão do Maurício Vinhas de Queiroz e reflexões que me parecem ainda cabíveis, ainda relevantes de se levar em consideração, principalmente quando a gente entende o contexto político e econômico da Primeira República. Tá? Então vamos lá, né? Então, no livro, Maurício Vinhas de Queiroz ele vai acompanhando o processo dessa instauração aí da chamada República dos Sertanejos e observando essas motivações por trás da revolta, né? As motivações que não são apenas os aspectos religiosos dela. Né? Então ele considera que são as condições de vida dessa população, as dificuldades materiais enfrentadas por essa população que leva eles a uma oposição direta à chamada República dos Coronéis. Né? E essa disputa em torno da terra, né? O desejo de garantir esse acesso à terra, para eles, seria uma questão central no movimento. No entanto, esse desejo de adquirir a terra, essa revolta frente às dificuldades econômicas, frente à miséria, essa precariedade realmente da condição dessas pessoas, a vulnerabilidade social que eles estavam, né? Essa insegurança de poder ser expulso de terras que habitavam há gerações, isso teria, de certa maneira, se manifestado no que o Maurício Vinhas de Queiroz vai chamar de uma falsa consciência, né? E aí eu acho que realmente a análise é um pouco mais frágil do Maurício Vinhas de Queiroz, mas durante algum tempo se trabalhou muito com o conceito de falsa consciência, que se manifestaria nesse fanatismo religioso. Tá? Então, para ele, a revolta do contestado seria uma revolta alienada. Né? O que significa isso, nessa noção de falsa consciência, essa noção de uma revolta alienada? Significaria que essas pessoas têm uma razão mais profunda para sua revolta, que seriam essas razões de ordem material, mas elas vão acreditar e incorporar esses valores religiosos, esse fanatismo religioso como uma espécie de fantasia, praticamente, né, que encobre essas razões mais profundas. Tá? Por isso seria uma falsa consciência, uma consciência alienada. Alienada em que sentido? Alienada das razões reais da revolta. Tá? Esse é o lado realmente mais complicado da análise do Maurício Vinhas de Queiroz, e nisso eu tenho acordo com os críticos a ele, porque não é possível a gente falar numa falsa consciência, né? Porque se a gente pensa na ideia de uma falsa consciência, haveria uma consciência verdadeira. E quem é que define essa consciência verdadeira? Somos nós, intelectuais, né? São os historiadores? É um pouco complicado dizer o que é a consciência verdadeira e uma consciência falsa. Então, é por isso que um historiador muito importante, e a quem eu considero um dos mais relevantes historiadores recente, que é o Edward Thompson, ele fala que não se pode trabalhar com esse conceito de falsa consciência, mas sim entender que a consciência é o que ela é. A consciência, ela se apresenta a partir das experiências objetivas daquela pessoa, né? E ela vai se expressar da maneira que ela se expressa concretamente. A questão é a gente entender como essa consciência, que no caso se manifesta nesse aspecto religioso, dialoga com a experiência material, com a experiência de vida e econômica dessas pessoas, né? Então ela está relacionada, mais do que dizer que ela mais importante dizer que ela seria falsa, ela na verdade ela dialoga. Certamente essa forma religiosa, ela expressa aqueles interesses que são materiais também. E aí nesse sentido a contribuição do Thompson, acho que é posterior, né, ao trabalho aí do Maurício Vinhas Queiroz, ela vem realmente para jogar fora essa noção de falsa consciência, e é muito importante a gente entender a consciência tal como ela é, mas sim relacioná-la também com as condições de vida, as condições materiais, os interesses materiais dessas pessoas, ok? Então ele fala o seguinte, né, que o messianismo ele expressava a recusa dessas pessoas diante das intoleráveis condições de existência, manifestando a esperança de que um herói sobrenatural abrirá as portas de uma vida livre de misérias e injustiças.
Isso é uma característica típica do messianismo, né? Eu não cheguei a perguntar anteriormente, mas se nós estivéssemos aí no momento presencial, seria certamente muito melhor, mais prazeroso e agradável. Eu já começaria, inclusive, perguntando a vocês, né? O que vocês entendem por messianismo? E certamente algumas noções viriam como alguma coisa que faz referência a um Messias, ao retorno de Deus, né? Então, o messianismo é bem isso, é a ideia de que virá o Messias, ou seja, o Deus encarnado em humano, e que esse Messias, né, uma vez que ele se encarna em humano, ele vai justamente abrir as portas para o reino dos céus, para uma vida melhor, né? Uma vida que seria, nesse caso, livre das misérias e das injustiças que são enfrentadas por essas pessoas. Então, esses movimentos, e aí tanto vale para o caso contestado como para o Canudos, como a gente viu anteriormente, eles têm essa crença na vinda de um Messias, né? Numa figura messiânica, que normalmente se expressa nessas lideranças, que em alguns momentos são entendidos como encarnações, né, de Deus, em alguns momentos são entendidos como profetas, mas que estão preparando para esse advento milenarista, né? E aí milenarismo está associado à ideia do milênio, de algo que vem a cada 1000 anos com o retorno do Messias, a abertura dos caminhos para o reino do céu. Então, eles acreditam nessa. Tanto que a pessoa pode ser o Messias, como acontece no caso do contestado, como no caso de Canudos, tudo indica, né, pelas fontes acessadas até então, que o Antônio Conselheiro ele era visto como um profeta que estava trazendo aí o caminho, né, a ida aí para esse reino, né, para essa nova ordem, esse reino divino aqui na Terra mesmo. Okay? Pro Maurício Vinhas de Queiroz, aí eu acho que esse outro conceito dele é muito interessante. Esse outro conceito eu acho, inclusive, aplicado. Ele parte de um conceito que vem do inglês, né, do deprivation, que seria a ideia de uma deprivação, eu vou falar o que seria isso, que seria o seguinte, né, essas pessoas que estão vivendo em condições extremamente precárias e que não têm acesso nenhum ao poder, né, que são pessoas que estão em condições extremamente desiguais frente àquelas às quais elas estão se opondo, e no caso do movimento messiânico isso fica muito evidente, né? Porque a gente tem a República com o seu exército, com o seu poder estruturado, e a gente tem esses messiânicos, né? Essas pessoas que são sertanejos, são pessoas do interior, são pessoas pobres, que não têm materialmente capacidade de enfrentar essa República, né? Mas que frente a essa incapacidade, né, de ter suas necessidades vitais, que são determinadas por uma determinada cultura, atendidas, elas acabam se revoltando contra esse poder que é muito superior a elas, né, que é muito desigual, com base em nessa crença religiosa de um poder sobrenatural que os transformaria, né, ou daria a eles, a fé de que eles podem, né, então como você sai das condições materiais objetivas desse mundo e você acredita que esse poder está do seu lado, né, esse Deus está ao lado do seu povo, que no caso ele se associa à cidade de um povo escolhido, né, e que Deus vai ajudá-los a obter uma vitória em condições que são extremamente desfavoráveis, né? Então, que do ponto de vista racional, seria impossível, né? O que ele fala, o adversário está numa condição infinitamente superior, né? Ao ponto de que os seus procedimentos de dominação são praticamente impossíveis de serem superados e removíveis. Por isso, o Maurício Vinhas de Queiroz considera que os movimentos messiânicos todos têm um sentido trágico. Por quê? Porque racionalmente, né, para além da esfera da fé, eles não têm a menor chance de vencer os seus adversários. E todos eles são aniquilados, apesar de resistir bravamente até, no caso de Canudos, a gente vê até a praticamente total eliminação daquelas, por volta de 30 mil pessoas que vivem na região, né, de Belo Monte. Então, esse aspecto, né, da deprivação, esse aspecto do desespero coletivo que leva a essa crença
num sobrenatural que vai conseguir ajudá-los num cenário completamente desfavorável. Tá? Então, esse é um aspecto muito interessante que o Maurício Vinhas de Queiroz traz. Deixa eu só ver aqui, gente. Opa. Porque eu estou com um pouco de medo de estar extrapolando um pouquinho o tempo. Eu tenho acabado falando mais nos vídeos do que era o meu objetivo inicial de 15 minutos, né? Mas vou tentar dar uma acelerada. E aí depois, ainda nessa conclusão, o Maurício Vinhas de Queiroz, ele traz algumas reflexões sobre o contestado, e ele observa que o contestado seria um movimento messiânico de tipo clássico, porque ele apresentaria todas as etapas de um movimento messiânico, né? Então, assim, os movimentos messiânicos variam em termos, né, de serem mais ou menos messiânicos, nesse sentido que ele parte de um conceito, né, que seria do tipo ideal, que é um conceito weberiano, sociológico, né, para entender alguns fenômenos sociais. Então, a partir da ideia de um tipo ideal, que seria meio que aquele padrão, mas lógico que ocorre desvios, né, de um determinado conceito, no caso do messianismo, ele tenta pensar o contestado e ele considera que o contestado se manifestaria dessa maneira típica, bem correspondente ao tipo ideal. Então, o que seriam essas fases do messianismo? Então, primeiro a gente teria a fase da prenunciação. A prenunciação estaria ligada à ideia de um profeta, né, que viria e que daria o aviso sobre o que há de vir, o que vai acontecer. Né? Então, isso ele associa muito à vinda do primeiro líder messiânico, que foi o João Maria. E o João Maria, ele morre, né? E depois ele seria substituído pelo José Maria. Então, aí a gente tem o período da vida pública do Messias e da sua paixão, né? Ou seja, quando ele morre. Então, esse Messias, ele está ali mobilizando as pessoas, organizando, fazendo todos os cultos religiosos, né, e defendendo as suas ideias, e ele vai ser vitimado pela causa coletiva, né? Ele se dedicou àquilo ali, ao público, e ele vai morrer, e morrer de uma maneira injusta, de uma maneira violenta, de uma maneira brutal, normalmente, e com essa noção do martírio. Isso acontece com José Maria, que é logo no início da organização desse movimento. Aí o que acontece? Logo após a sua morte, ocorre uma espécie de dispersão dos seguidores, né, dos discípulos, e circula a crença de que esse Messias vai voltar, né? Que esse Messias voltaria para continuar o seu projeto. E reaglutinam essas pessoas, né, na esperança desse retorno, dessa vinda aí do Messias, e que não chega, mas que eles vão se mobilizando e tentando, né, preparar o terreno para esse retorno do Messias, para essa né, espera dessa segunda via do Messias, que é chamada de parúzia. Né? Então ele percebe todas essas fases na organização da revolta de contestado. Por fim, ele chega à conclusão de que, se no primeiro momento ele era um movimento voltado para um cristianismo que seria um cristianismo popular, um cristianismo rústico, das pessoas que vivem naquela região afastada, de interior, e que, portanto, se distancia um pouco do catolicismo oficial, que era o que vigorava na época, né? Então seria uma religião rústica cristã. Ele considera que ocorre uma transmutação no decorrer do próprio processo de organização desse grupo, de confronto, inclusive, com os seus adversários, com aquela empresa que está construindo a obra. E aí, nesse processo e nas mudanças, e nessa questão da crença, até mesmo numa figura ali de uma liderança como sendo o novo Messias, ele considera que haveria a formação de uma nova religião. Ele chama que seria a Santa Religião, que é o momento, inclusive, em que a religião está se formando, né? E por que ele considera isso? Porque modifica-se de tal maneira a liturgia, as crenças e a própria doutrina, que na interpretação do Queiroz, Deus acaba sendo menos Jesus, ainda que Jesus seja muito marcante aí para esse movimento, e mais José Maria. Né? José Maria vai cada vez sendo mais importante na liturgia, nesse culto aí, ao ponto que ele praticamente vira realmente o novo Messias, ainda que Jesus continue sendo, né? Seria essa característica. Jesus foi um Messias e ele seria de novo, né? O José Maria. Então, o Maurício Vinhas de Queiroz conclui com a ideia de que esses sertanejos teriam abandonado o Deus dos grandes fazendeiros, que estaria correspondente ao culto católico,
e passariam a tomar o verdadeiro Deus, um homem que na vida tinha sido como eles, né? Tal como a maioria deles, um caboclo pobre, né? Então essa é a conclusão do Maurício Vinhas de Queiroz, que depois teve algumas críticas, né? A própria Maria Isaura Pereira de Queiroz, que é uma estudiosa que dá prosseguimento aos estudos sobre messianismo no Brasil e no mundo, ela faz algumas críticas, ela considera que era necessário o Maurício Vinhas de Queiroz perceber os próprios sujeitos, então ela, por exemplo, não compartilha dessa noção de que seria criada uma nova religião, mas sim que era uma manifestação específica de um catolicismo popular dos sertões, né? Essa espécie de religião rústica. Ela trabalha com a ideia de uma religião rústica. Ok, gente? Bem, eu vou concluir aqui, eu acho que eu já falei bastante, né? E vou concluir porque já extrapolei um tanto, senão eu continuo.